Olá, eu sou Marina Vasconcelos. Eu sou o Bruno Quintino e esse é o Nós no Divã. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é sobre o racismo. E para isso a gente convidou a Cláudia Freire Vaz. Ela veio de Madureira, do subúrbio do Rio de Janeiro, e é doutora em psicologia social, além de ser uma grande amiga. E aí, Cláudia, assim, a gente gostaria muito de te agradecer pelo aceite do convite. Acho que vai ser muito bom esse bate-papo aqui. E para iniciar a nossa conversa, gostaria de saber de você, enquanto mulher, psicóloga, negra e pesquisadora, como o tema, enfim, do racismo estrutural, das questões da população preta, te envolveram aí e fizeram você a seguir alguns caminhos na pesquisa acadêmica. Como é que isso foi se delineando para você? Bom, boa noite, Marina, boa noite, Bruno. Boa Agradeço muito o noite. convite, principalmente para falar desse tema tão importante. E vamos lá, como isso começou na minha vida? É uma pergunta interessante, porque começou de uma forma meio torta, né? Então, isso deixa eu me localizar. Eu entro na faculdade em 2002, eu saio em 2007, e é uma época que está começando a surgir rede social, que a gente está falando de Orkut, né? Olha, que cringe, né? Da minha parte. Nossa, Mas vamos explicar. Tem que ter legenda, né? Do que é Orkut. o que é cringe? Mas, enfim, por que eu estou falando nisso? Porque era uma época que não se tinha discussão racial, assim, dessa forma muito popularizada, muito divulgada, como é hoje. E na psicologia, muito menos. E aí eu entro em 2002 na faculdade. E em 2003, não sei se já ouviram falar, lança-se um filme Hotel Ruanda, que fala sobre o genocídio de Ruanda, em 94. E aquela sinopse me tocou muito. Eu comecei a pensar, poxa, eu tinha 9 anos em 94. Por que eu não lembro de um genocídio desse tamanho? E comecei a rememorar. Pô, 94 foi o ano do Tetra, foi o ano da morte do Senna. Eu lembro dessas coisas. Como é que eu não lembro de um genocídio que eu sei que ia me marcar, sabe? E aí eu lembro que eu comecei a perguntar para as pessoas, e ninguém lembrava. Aí eu falei, eu tenho que escrever sobre isso. Eu tenho que escrever sobre o genocídio de Ruanda. Como, onde, não sei. E isso eu decidi no início da faculdade, segundo ou terceiro período. E aí, conforme eu fui chegando no final, continuei com esse objetivo, sabia o que eu queria estudar, mas não sabia como. Até que a gente chegou à questão de estudar sobre vidas descartáveis, usando o genocídio de Ruanda como um analisador. E por incrível que pareça, apesar de eu falar do genocídio de Ruanda, não passou por mim a questão do racismo. Eu acho que em muitos aspectos eu não fui, nesse início de vida, tão afetada pelo racismo. O que eu quero dizer com isso, tão afetada? Todo negro é afetado pelo racismo, isso é óbvio, evidente. Mas eu não lembro de nenhuma situação muito gritante, ou algumas situações naquela época eu não nomeava dessa maneira. E eu tenho um certo grau de privilégio. Eu venho de uma família em que todo mundo da minha família nuclear fez faculdade pública. Meu pai fez administração na UERJ, minha mãe fez psicologia na UFRJ, minha irmã fez medicina na UFRJ. Então, eu já sou uma pessoa muito fora da curva. Então, por diversos fatores, essas coisas não me atravessavam, não me atravessavam, eu não enxergava dessa maneira. Mas aí eu fui estudar sobre o genocídio de Ruanda. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu queria continuar falando sobre isso, mas eu acabei falando sobre África e africanos. Estudar sobre a representação social da África e dos africanos. O que se pensava? Qual é a imagem que se constitui quando a gente pensa em África ou africanos? E aí eu acabei entrando num viés mais racial, porque essas coisas batiam. Na minha pesquisa que eu fiz na UERJ, eu descobri que a representação social da África era muito negativa, enquanto a representação social do africano era muito positiva. E aí a gente se perguntou, mas por que essa discrepância? A conclusão que a gente chegou é que, como a gente atrela o africano a negro, a gente não pode falar mal, não posso ter uma representação social negativa, porque eu posso entender isso enquanto racismo. Mas a África é um continente, então eu posso falar de coisas ruins de um lugar, mas eu não posso falar sobre negros. Mesmo que nós sejamos um país extremamente racista, nós somos sofisticados no nosso racismo. A gente Então, essa finge bem. representação.
não é? Somos muito sofisticados. Então, a partir daí, eu comecei a entrar numa discussão racial, só que ainda não era o foco da pesquisa, para mim. E aí, um dia aconteceu uma situação interessante. Eu fui num evento de psicologia, uma pessoa gostou muito do que eu falei do meu trabalho, e ela falou assim: vamos fazer uma mesa de questões raciais. E eu pensei, mas eu não estou falando de questões raciais, eu estou falando de África e africanos. Quem está falando de preto são vocês. Porque é evidente que a África é um continente que tem maior parte de população negra, mas a gente sabe que tem a parte subsaariana, aliás, a parte do norte, que são árabes. A gente sabe que tem muitas pessoas brancas por conta da colonização. E aí eu pensava até que ponto também está ligado à representação social, pensar só em preto e em África, fazer essa ligação. E aí, quando essa pessoa me falou isso, eu pensei, mas eu não estou falando de racismo, eu estou falando de África e africanos. Eu lembro de parar e sentar e fiquei refletindo. Eu refleti sobre qual é o meu barato na psicologia, sobre o que eu quero estudar. E aí eu cheguei à conclusão que eu gosto de estudar sobre desigualdade social. E logo depois eu entendi que não se fala no Brasil em desigualdade social sem falar em desigualdade racial. E aí, a partir daí, eu entendi que eu era uma pesquisadora focada nessas questões raciais, porque eu queria entender sobre desigualdade social. E aí, a partir daí, no meu doutorado, eu falei sobre a representação, sobre a memória social da escravidão urbana no Rio de Janeiro. O que é memória social? Bem breve, para a gente não ficar também muito no academicismo. A gente não entende memória como um chip, sabe? O computador tem não sei quanto de memória. A memória social, a gente entende que ela muda conforme a história. Conforme a gente vai avançando, a gente ressignifica o que passou. Então, a memória social está em constante transformação. E aí, quando a gente fala de escravidão urbana, eu estudei o período, no Rio de Janeiro, especificamente, da escravidão, desde 1808, quando a família real portuguesa chega, até 1889, quando tem 88 é a abolição, 89 é a República, eu sempre confundo. 88 é a abolição. Então, eu faço um estudo sobre a memória durante esses 80 anos. E qual é a relevância? Por que é importante estudar sobre isso? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Para a gente. Se eu pedisse para vocês uma associação livre, tá? Quando eu falo em escravidão, o que vem à cabeça de vocês? Quais são as palavras? O que Me vem violência. Assédio. Assédio. Vou aqui continuar. Quando a gente pensa em escravidão, a gente tem expressões como pé na senzala, não sei o que, a gente tem a imagem do tronco. A escravidão no Rio de Janeiro, no século XIX, não é assim. O que a gente via nessa época era uma cidade que tinha uma quantidade de escravos de 4 para 1, ou seja, tinham 4 negros para 1 branco. Então, a gente o Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio, era tinha um quantitativo de escravos urbanos maior do que da Grécia Antiga. E a gente não tinha, por exemplo, senzala. Isso não era uma coisa que existia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o que existiam era... se vocês olharem, onde moravam os escravos urbanos? Vocês vão ver que os escravos urbanos moravam no que hoje a gente chama de quarto de empregado. Eles moravam em porões, eles moravam em quartinhos perto da cozinha. Não tinha senzala, porque no Rio de Janeiro os senhores de escravos não eram que nem no interior, que um senhor de escravo podia ter centenas de escravos. Normalmente as pessoas livres, em torno de 90%, se não me falha a memória, tinha pelo menos um escravo, de 1 a 4 escravos. E era essa escravidão no Rio de Janeiro que organizava a cidade de maneira geral. Eram os escravos que organizavam o sistema público de transporte. Os escravos eram vendedores ambulantes, ou seja, essa ideia que muitas vezes as pessoas têm, que escravo não tinha acesso a dinheiro, por exemplo. O escravo urbano ele ganhava dinheiro. O escravo urbano não precisava ser contido dentro de uma fazenda, não precisava ter o capitão do mato. A estrutura da escravidão no Rio de Janeiro era completamente distinta. Não só no Rio, a escravidão urbana tinha assim, grandes pontos. Salvador tinha uma quantidade significativa de escravos urbanos. Recife. A gente percebia que a escravidão urbana era muito comum nos principais portos que recebiam africanos. Então, Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco e também São Luís do Maranhão. É um quantitativo pequeno, em torno de 7% dos escravos, das pessoas escravizadas eram urbanos, estavam na área urbana. Então, é um quantitativo pequeno, mas muito relevante para a gente entender
hoje a situação do racismo. Porque, por exemplo, tinham pinturas de Debré que descreviam o dia a dia. Era muito comum, como eu falei, as escravas serem lavadeiras, serem vendedoras ambulantes, os homens eram sapateiros. E aí vamos trazer isso para o mercado de trabalho hoje. Ainda hoje, os trabalhos de menor remuneração são trabalhos que eram realizados por escravos. Os trabalhos mais remunerados, os trabalhos acadêmicos. Vou falar de 3 profissões especificamente, que é direito, medicina e engenharia. São conhecidas como as profissões imperiais. E por que são profissões imperiais? Porque foram as primeiras faculdades que existiram no Brasil, de medicina, de direito e engenharia. E até hoje essas são profissões bem remuneradas e que a maioria são brancos que exercem essas profissões. Então, estudar a escravidão urbana me fez perceber a perpetuação da lógica racial em inúmeros espaços. A primeira vez que eu vi a descrição de um lugar onde os escravos urbanos moravam, eu falava, gente, mas isso é um quarto de empregada. A gente tem isso ainda hoje. Quando a gente vê relatos de que, ao contrário da escravidão rural, em que o senhor ele tinha uma obrigação de dar um lugar para essa pessoa morar. Você tinha lá a senzala, a pessoa ia dormir na senzala. O senhor na cidade não tinha essa obrigação. Muitos escravos urbanos eram escravizados por alguém e dormiam na rua. A maior parte da população que mora na rua ainda é negra. E aí começa, de verdade, quando eu entro na questão da escravidão urbana, quando eu trabalho com memória social, a entender a perpetuação do racismo. Porque quando eu penso em escravidão e penso em tronco, senzala, quando eu penso nesse set, vamos dizer assim, vou utilizar essa palavra, a gente pode dizer que a escravidão acabou. Porque esse set não existe mais. Mas quando eu penso na escravidão urbana e penso, nossa, os escravos eles tinham renda. Existia ali algum grau de dinheiro, existia algum grau de autonomia. Esses escravos circulavam. Quem é que circula hoje mais nas cidades grandes? Quanto mais pobre você é, mais você circula. Mais você vai pegar um trem que está lá na periferia para ir para o centro, enquanto as pessoas com mais dinheiro circulam menos. Então, os paralelos entre isso que eu estudei, com essa memória social, o que eu percebi, né, o que eu pude perceber nessa pesquisa é justamente a ausência dessa memória social. É o que a gente chama de esquecimento. Esse esquecimento social ele é orquestrado, justamente para não se ter a percepção da continuidade da lógica escravocrata. Muito importante isso que você está apontando, né, Cláudio, porque é um paradoxo bem interessante da gente, enquanto população brasileira, negar veementemente, assim como não existia a ditadura, que a escravidão não foi tanto isso, né, que foi mais leve, vamos colocar assim. E aí eu fiquei pensando aqui, ao escutar sobre essas questões, como a gente, enquanto psicólogo, mas também, claro, como cidadão brasileiro, pode, de alguma forma, tentar reverter esse quadro de tanta recusa, de tanto negacionismo. A gente tem vivido uma época de negacionismo muito intenso, né? Agora, na Covid-19, isso daí ficou mais execrado do que tudo. Então, assim, por que você acha que muitas pessoas, inclusive negros também, né? Aí se tratando talvez do racismo estrutural, defendem ou acreditam que o racismo não é algo que possa ser tão violento psiquicamente no sujeito que sofre? Porque estar nessa posição não é nem um pouco confortável. Quando, por exemplo, você está numa loja e tem alguém te seguindo, você fica, deve ser coincidência, deve ser o acaso. Deve fazer isso com todo mundo, né? É muito mais confortável do que você respirar e falar, hoje eu vou para a delegacia. O que é isso? Passar por essas situações é falar, hoje, Bruno, desculpa, não vou poder ir no podcast porque acabei de passar uma situação no shopping e eu vou ter que ir para a delegacia. E aí você vai para a delegacia e fala, mas não foi isso tudo. Foi impressão tua. E aí essa pessoa cansa de se passar enquanto louco. É basicamente isso. Falam, você tá doido? Você tá doida? Eu vou contar para vocês uma história que me parece muito ilustrativa, justamente do quanto isso está em todos os espaços. Em 2017, eu fui num congresso na PUC São Paulo. E para quem não tem muita noção, a área da psicologia social na PUC São Paulo ela é muito forte, eles são muito aguerridos. É o lugar de onde vem Silvia Lânia, Ana Bock, que são referências
na psicologia social. E aí a gente estava num GT que era de questões raciais. Ok. E tinha uma galera muito aguerrida, uma galera preta com os black desse tamanho, sabe? Então, tava-se ali muito forte as discussões. E aí a primeira pessoa a falar foi uma menina branca, muito crua ainda. Eu fiquei brincando que ela tinha cara de quem nasceu e foi criada no Morumbi. Ela tinha essa cara. Podia não ser, mas o layout era esse e a fala também era. E aí ela começa falando da pesquisa dela e ela fala assim, não, porque eu fiz uma pesquisa em tal lugar e numa turma de 100 pessoas só tinham 3 negros. Eu fiquei muito chocada. As pessoas se olharam assim, ó, sabe? Com a cara de, não, tá chocada com o quê? Beleza, continuou, seguiu o congresso. E essa foi uma primeira situação nesse lugar. E aí, na hora de fazer perguntas, ela levantou a mão e eu me inscrevi depois dela. E aí, nesse momento, ela falou assim, nesse jeito, nesse corporal, batendo na mesa, porque vocês negros precisam falar mais sobre isso. E aquilo começou a me subir uma coisa, eu me sacudia na cadeira, e a pessoa que estava do meu lado falou, calma, eu falei, tô calma, né? Tô calma. E aí eu ia falar com outra pessoa sobre outra coisa, e aí eu não aguentei, virei para ela, falei, deixa eu fazer um apontamento aqui para você. Você fala que a gente precisa falar mais sobre isso, mas a gente já fala há séculos, a gente já fala há décadas, a gente já está rouco de tanto falar, a gente já está afônico. Está na hora de começarem a ouvir. E nisso foi uma gritaria. Porque aquela fala foi, de fato, muito leviana. Nesse mesmo congresso tinha uma senhora, uns 60 anos talvez, branca, com um discurso também muito pedante, que ela falava, que estudava questões raciais, ela dizia assim, não, porque por debaixo dessa finíssima pele branca existe uma pele negra, e as pessoas se olhando assim. E ela falando que já sofreu racismo reverso, aí chegou uma menina negra, novinha, falando que essa senhora branca vem com argumento de autoridade e disse assim, eu estudo questões raciais desde antes de você nascer, né? Quis silenciar a menina. E eu já irritadíssima. Eu já estava assim, né? Eu lembro que teve uma hora que eu fui no banheiro e a pessoa falou, não foge não. Eu falei, calma que eu volto, eu vou fazer só no banheiro. E aí eu percebi que estava num clima, porque ela queria me responder, eu estava querendo voar no pescoço dela. Foi algo, de fato, muito assim. E aí ela depois falando assim, uma voz muito autoritária, porque vocês têm que aprender quem é aliado e quem não é. Porque senão vocês vão ficar gritando dentro de um poço. E aí o moderador quis abaixar os ânimos, mas eu não queria abaixar os ânimos, porque chegou um momento que eu fui para a briga. Mas eu quis respeitar o moderador, né, não queria deixá-lo numa saia justa, então baixei o tom, mas no final eu dei uma voadora. No final eu comentei assim, interessante sua metáfora, porque quando você diz assim, vocês não podem ficar gritando dentro de um poço. Quem grita quer ser escutado. Você está gritando dentro de um poço, a gente é maluco? Aí alguém falou, ou alguém colocou a gente no poço. Eu falei, ou alguém colocou a gente dentro de um poço. E ela ficou muito constrangida com o que eu fiz com a metáfora dela. E no final foi muito engraçado que as outras pessoas que assistiram esses absurdos, a gente criou um grupo de WhatsApp, está até hoje conversando, criou um laço muito assim. Porque a gente saiu de lá todo mundo muito irritado com aquelas 2 falas muito absurdas. E por que eu estou dizendo isso tudo? Se eu falo de um congresso de psicologia social, numa faculdade reconhecida por ser aguerrida, e a gente escuta falas absurdas dessas, que reduz tudo a quase como se fosse um mimimi, imagine no dia a dia. Perfeito. Imagine no dia a dia. E é isso que é o mimimi, quando a gente não tem noção da herança escravocrata que nós carregamos até hoje. Quando a gente vai num congresso esperando ter um diálogo e escuta falas absurdas, e ainda temos muito a discutir com relação a desmistificar essa lógica do mimimi. Essa questão do associar que racismo é o que aconteceu nos Estados Unidos antes dos direitos civis, ou na África do Sul, com o apartheid. O racismo no Brasil é muito mais sofisticado e muito mais difícil de lidar. Muito bom esse contexto que você foi trazendo, assim, né? Porque é isso, a gente acaba, não é à toa isso, né? Mas vendo muito como se a escravidão tivesse um estereótipo certinho, assim, que é o que aparece na mídia, nas novelas, né? E aí, então, é uma coisa, como se fosse algo que a gente tivesse muito distante. Então, fiquei aqui impressionada com isso, né? Tá tudo muito. A gente sabe, mas fica a imagem, isso do quarto da empregada, da andança pela rua, né? Quantas pessoas hoje precisam pegar 3
ônibus para chegar no seu ambiente de trabalho, na pandemia ou não, né? Isso não mudou de forma nenhuma no contexto que estamos agora. E isso, pessoas pretas, em sua maioria, né? Em sua maioria são os que mais morreram de Covid. Porque Uhum. pode fazer faxina online. O que faz a gente pensar que a gravidade do Covid não é só uma questão biológica, né? Tem muitos atravessamentos sociais e psíquicos que influenciam certamente a taxa de mortalidade, né? E assim, os jornais não deixaram de mostrar isso, né? Grandes empresários contratando sumariamente as empregadas para continuar trabalhando lá, porque não podia deixar de fazer a unha e tantos outras bizarrices que a gente teve que presenciar, né, pela televisão também. Eu lembro de ver alguns podcasts de pessoas famosas falando, não, que liberei minha empregada e eu tô fazendo faxina em casa. Pareciam que tinham montado um foguete. Eu tinha certeza que aquelas pessoas tinham ido à lua e eles estavam só arrumando a própria casa. Exatamente. Cláudia, eu acho que esse tema, assim, de fato, a gente colocou um pequeno pontinho aqui para começar a discussão, né? Eu fiquei com esse gostinho de quero mais. Acho que a gente pode, em outro momento, trazer essa discussão sobre esse mimimi, né? De muitas pessoas acharem que essa questão do racismo não existe, etc. Mas, de qualquer forma, essa discussão ainda permanece, né, com a sua pesquisa, com as nossas também, enquanto psicanalistas, escutando a população preta também e seus sofrimentos psíquicos, né? Sem dúvida. Então, queria te agradecer muito pela oportunidade de te escutar. Acho que foi um aprendizado muito bom para todos nós aqui. Aí pensando da psicanálise, né? A sua grande maioria pessoas brancas, não só os psicanalistas, mas os pacientes, quando a gente não está no ambiente do SUS, né? Se a gente for pensar aí a nossa clínica, qual é o acesso que a gente está conseguindo dar, né? Tá se dispondo também a dar, né? Para a população como um todo. Então, é muita coisa para como o Bruno falou, isso aqui foi só um pontinho, né? Eu também fiquei com gosto de quero mais, Cláudia. Estamos aí para continuar batendo papo, porque quem pesquisa o assunto, o que a gente quer, a gente para ouvir. Então é isso, pessoal. Essa discussão permanece no Instagram e em outros momentos também. Obrigado. Então, pessoal, a gente quis tanto que a Cláudia topou gravar mais um episódio sobre esse tema. Então, em breve vai estar disponível. Até lá!